Olá, aqui é o professor Matheus e eu quero começar essa minha aula de hoje de uma maneira um pouco diferente. Eu quero começar pedindo desculpa a você e eu vou te explicar o porquê. Eu estou no meio de uma viagem, então eu precisei gravar essa aula para não deixar você sem o meu curso de Teoria da Constituição aqui no meu canal. Só que quando eu fui gravar, eu cometi um pequeno erro na configuração da minha câmera e aí ficou um pouco embaçado, ficou um pouco fora de foco. Só que como eu falei no início, eu estou um pouco corrido agora porque eu estou no meio de uma viagem. Então eu vou pedir desculpa para você, porque eu estou disponibilizando o vídeo dessa forma e ele não está então 100% como eu gostaria em termos de apresentação, mas eu espero que você consiga aprender do mesmo jeito esses conteúdos que eu tenho aqui para passar para vocês. Então eu vou inclusive para não ficar tão ruim para você assistir, eu vou colocar a minha imagem bem no cantinho da tela, porque aí eu vou explicando e eu vou mostrando, deixando na maior parte os slides que eu usei, que eu montei para preparar essa aula, para que você possa acompanhar da melhor maneira possível. Você que me segue aqui no canal sabe que uma das minhas maiores preocupações é com a qualidade, mas efetivamente nesse momento agora eu vou ter de deixar os vídeos desse jeito e eu pretendo, claro, futuramente corrigi-los aí, fazer um novo vídeo sobre esse tema, mas eu já peço desculpas antecipadamente, Infelizmente eu tive de deixar desse jeito. Conto com a sua compreensão e te convido então a assistir essa aula que eu espero que vá enriquecer o seu conhecimento sobre o conceito de Estado e sobre a organização do poder político do Estado e também os limites ao poder do Estado. Mais uma vez peço desculpas, agradeço pela sua compreensão e desejo a você uma ótima aula. Olá, aqui é o professor Matheus. Seja muito bem-vindo ao meu curso de Direito Constitucional, Teoria da Constituição. Nessa aula eu vou dar continuidade ao tema Organização do Poder Político do Estado. Na primeira parte dessa aula, eu expliquei para vocês alguns conceitos, como o conceito de titular, o conceito de órgão de Estado e expliquei também o porquê que o Estado é uma pessoa jurídica. Nessa segunda parte, eu vou dar continuidade a essa explicação um pouco mais conceitual e já vou começar aqui com essa distinção entre competência, imputação e cargo. Então, começando, o que é a competência? A competência de um órgão, como está aí, é um conjunto de poderes funcionais que a lei confere a determinado órgão para o desempenho de uma função. Portanto, quando a lei diz que a Câmara dos Deputados é responsável pela criação de leis, e essa responsabilidade está expressa, por exemplo, na Constituição brasileira, o que a lei está fazendo é atribuir uma competência àquele órgão, que é a Câmara dos Deputados. Então, como eu também coloquei aqui, é por meio do exercício de tais poderes que a pessoa jurídica do Estado, nesse exemplo que eu estou dando à Câmara dos Deputados, realiza suas atribuições, ou seja, o interesse público que lhe é definido pela norma jurídica. Portanto, a norma diz, no caso a norma a Constituição diz, Câmara dos Deputados compete a você, veja que o próprio verbo já é vinculado aqui à ideia da competência, compete a você criar leis. Então, por causa desta norma, no caso a norma constitucional, que a Câmara dos Deputados vai, então, exercer a sua competência de criação das leis. Então, percebam que no âmbito aí do Estado a competência nunca é presumida, mas sim claramente definida pela norma jurídica. Ou seja, a gente não pode presumir que o Estado vai agir assim ou assado. O Estado só age conforme aquilo que a lei lhe permite agir, é o princípio da competência, que eu já vou entrar nele aqui, vou falar sobre ele. Quer dizer,
Essa definição aí é importante para ressaltar a limitação do poder político do Estado, ou seja, o Estado só faz aquilo que lhe é autorizado a fazer, aquilo que a norma diz que ele pode fazer. E quando eu falo aqui Estado, óbvio, eu estou falando aí no seu sentido mais amplo, né? Mas é como o exemplo que eu venho dando desde da primeira parte, a Câmara dos Deputados. A competência dela é criar leis, né? De maneira geral aqui, é claro. Se a Câmara dos Deputados extrapola essa competência, ela estaria indo então contra a própria norma constitucional. E aí ela vai, de certa forma, contra a ideia de Estado de Direito. Lembrando que a ideia do constitucionalismo, como eu expliquei lá na primeira aula desse curso, se você ainda não assistiu, o link está aqui embaixo, mas uma das vertentes do constitucionalismo é a limitação do poder político. E é para isso, então, que vai servir o direito, que vai servir a norma. Ou seja, justamente para limitar a atuação do poder político, garantindo a liberdade individual. E é daí, então, que vem essa ideia do princípio da competência, como é chamado em Portugal. No Brasil, se fala sobre o princípio da liberdade individual, né? Ou seja, o princípio de que o cidadão é livre para fazer tudo que a lei não lhe proíbe, e, por outro lado, é entendido no Brasil como o princípio da legalidade, quando a gente está falando sobre o Estado. Ou seja, o Estado só pode fazer aquilo que a lei lhe autoriza. Em Portugal, a ideia é exatamente a mesma, só o nome que muda. Quer dizer, o cidadão tem a liberdade, é o princípio da liberdade aplicado ao cidadão, ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, e no caso do Estado, chama-se de princípio da competência, ou seja, o Estado só pode fazer aquilo que lhe compete, que é a mesma coisa no caso brasileiro, o Estado só pode fazer aquilo que a lei autorizar. Portanto, a competência é isso, né? Como estava ali no slide anterior, é o conjunto de poderes funcionais que a lei confere a determinado órgão para o desempenho da sua função. Agora, o que é a imputação? Como eu tinha falado lá na primeira parte desta aula, a imputação é um mecanismo jurídico pelo qual a vontade manifestada pelo titular ou titulares nos termos da norma é atribuída a determinado órgão do Estado. É como eu disse antes, no momento ali de criação de uma legislação, quem cria a legislação é o deputado, mas aquela vontade ou aquele resultado não é imputado ao deputado, ela é imputada à Câmara dos Deputados, porque constitucionalmente é a Câmara dos Deputados que possui a competência para a edição, a criação de normas. Portanto, a competência da Câmara dos Deputados, quem exerce é o deputado, lógico, porque a Câmara dos Deputados, como uma instituição, como uma pessoa jurídica, ela não tem a fisicalidade ali, né? Agora, a imputação daquele resultado é a Câmara dos Deputados, ou seja, imputa-se à Câmara dos Deputados o resultado daquele processo, que basicamente é a aprovação, a criação, a edição de novas normas. Nessa perspectiva, então, ainda existe aí a ideia de que, né, como coloquei, a imputação faz com que a vontade expressa pelo titular seja automaticamente atribuída ao Estado, como se fosse o próprio Estado a agir. As palavras do professor Jorge Miranda. E por fim, a questão do cargo. Quer dizer, o cargo corresponde ao papel institucionalizado em que está investido um determinado titular, exprimindo a função ou magistratura específica que lhe foi confiada. Quer dizer, é a definição também mais simples possível, basicamente, o cargo de deputado federal. Portanto, para sintetizar, nós temos aqui, né, o órgão. O órgão é a Câmara dos Deputados. Nós temos aí a competência da Câmara dos Deputados, que é a criação de leis. Nós temos os titulares, que são os deputados federais, que preenchem o cargo de deputado federal e, ao exprimirem ali sua posição favorável ou contrária
a aprovação, a edição de uma nova norma, imputam este resultado ao órgão, ou seja, à Câmara dos Deputados. Então, esse é o círculo completo que vincula esses conceitos, né? O conceito de órgão, de titular, até mesmo de agente, porque depois nós teremos lá o agente do Estado pondo em prática aquela legislação. Então aí vejam a diferença. O titular, que é o deputado, ele decide, e o agente, que também está agindo em nome do Estado, ele apenas executa. Nós temos a competência e nós temos então a imputação. Então esses conceitos aqui são fundamentais para se compreender essa organização do poder político, né? Ou seja, a quem é imputada tal função, qual é a competência do outro, o que é o órgão, quais são os seus poderes, de onde vem a sua vontade, a vontade é do órgão ou a vontade é do titular do cargo? E aí sempre, então, a vontade é do órgão e por aí vai. Dito tudo isso, a gente tem aqui uma simples classificação dos órgãos, novamente trazendo aqui o pensamento do professor Alexandrino. E ele diz então que a gente pode classificar os órgãos pelo número de titulares, então um órgão singular, como por exemplo é a Presidência da República, já que só existe, obviamente, no caso brasileiro, um presidente da República, né? Ou seja, é claro que aí vai ter aqueles que vão dizer assim, mas os ministros também fazem parte da Presidência da República. Não vou ainda entrar no mérito aqui dessa distinção, eu quero apenas colocar esse pensamento de que a Presidência da República, portanto, é um órgão singular. Ou órgãos colegiais, ou seja, são órgãos em que mais de uma pessoa, obviamente, toma decisões. É um colégio ali, o colégio no seu sentido de um conjunto de pessoas que vão tomar decisões em conjunto. E esses órgãos colegiais, então, se subdividem por sua vez, né, naquele órgão que é literalmente chamado aqui em Portugal como um colégio, que é o caso de um tribunal, por exemplo, em que as pessoas que estão ali presentes tomam decisões em tese pautadas na sua vontade individual, sempre lembrando que a sua vontade individual é imputada ao órgão a qual eles fazem parte, ou um órgão colegial do tipo Assembleia, como é a Câmara dos Deputados no caso brasileiro, já que eles estão ali representando uma parcela da população, né? Cada partido ali presente representa então uma parcela da população. Além disso, é possível classificar os órgãos pela sua estrutura, ou seja, um órgão simples, né? Ou seja, que é um órgão unitário, é ele e somente ele, ou um órgão complexo, que correspondem a outros órgãos, como é o caso do Congresso Nacional. Como eu disse lá na primeira parte, Congresso Nacional como um todo é um órgão, e ele é composto por outros dois órgãos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, por sua vez, é composta por vários outros órgãos, e assim sucessivamente. Além disso, a gente pode falar ainda pelo critério, classificar os órgãos, pelo critério das funções desempenhadas. Então a gente tem o órgão deliberativo, que toma a decisão efetivamente, como é o caso da Câmara dos Deputados. A gente tem o órgão consultivo, como são as comissões, por exemplo, né, algumas comissões no âmbito do Parlamento brasileiro, ou assessorias, por exemplo, que são consultadas sobre determinado assunto, mas não tomam decisões efetivamente. Nós temos ainda, em termos de funções, os órgãos primários, que são aqueles que efetivamente decidem, ou órgãos secundários, que auxiliam os outros a definirem ou a decidirem alguma coisa. E a gente tem ainda a possibilidade de classificar esses órgãos conforme a sua função política, sua função legislativa, sua função jurisdicional e sua função administrativa. Então, aqui é claro, né? Eu estou trazendo essa classificação muito mais até como uma curiosidade, porque é a forma como os órgãos são classificados aqui em Portugal, ou seja, pelo número de titulares, pela sua estrutura ou pelas funções exercidas, dentre outras classificações que outros autores colocam por aqui.
Agora a gente passa para um outro elemento que é um elemento central no âmbito da organização do poder político do Estado, que é a questão da separação de poderes. Então, é lógico, né, que essa separação de poderes é um tema bastante conhecido. Eu tenho inclusive outros vídeos aqui no meu canal, eu vou deixar o link para todos eles aqui na descrição. Mas basicamente a ideia é que se evita buscar a concentração de poder, daí a ideia da separação, da divisão, ou como eu considero até mais correto se falar, da distribuição de funções pelos diferentes órgãos do Estado, para se evitar, como coloquei aí, a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. E por outro lado, se busca a distribuição das competências pelos diversos órgãos do Estado, os quais devem limitar-se ao exercício apenas daquelas funções. Ou seja, não se pode esperar ou não se pode pretender até mesmo que um órgão exerça funções que não lhe são juridicamente estabelecidas. Caso contrário, a gente foge ao Estado de Direito e a gente passaria então a um Estado, não vou dizer autoritário, mas a um Estado que não é um Estado de Direito, já que essa é um dos elementos, essa é uma das ideias que compõem o conceito de Estado de Direito, ou seja, é o direito à norma jurídica, seja ela constitucional ou infraconstitucional, atribuir a algum órgão as suas funções, como a gente viu agora há pouquinho, e esse órgão, então, exercer essas funções dentro desses limites estabelecidos. A isso também está vinculada a ideia de separação de poderes. Então, aqui fazendo um pequeno histórico, como eu disse antes, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Então, o surgimento da ideia moderna de separação de poderes vem com o autor inglês John Locke, quando ele fala na separação entre executivo, legislativo e federativo, e ele coloca que o poder legislativo deveria ser o poder supremo, porque é o poder que cria leis representando a vontade do povo, e portanto, esse deveria ser o poder superior e os outros dois deveriam estar abaixo do legislativo. E a ideia do Locke é muito simples, quer dizer, a ideia dele é justamente evitar a concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa. Depois disso, vem o que é mais conhecido, que é o Montesquieu, e ele é o mais conhecido pela questão dele ter, entre aspas, criado ou inventado a separação de poderes como nós temos hoje, separação entre executivo, legislativo e judiciário. Mas mais importante do que isso é a ideia do Montesquieu, que são as duas faculdades que ele identifica para cada um dos poderes. Ou seja, a faculdade de estatuir, que basicamente diz respeito a agir conforme a sua competência, conforme aquilo que a lei define para aquele poder, e também a faculdade de impedir os atos de outros poderes. Daí vem a famosa ideia de freios e contrapesos. Quer dizer, muito mais importante do que a ideia do poder judiciário em si, até porque o Montesquieu vai falar que o poder judiciário é praticamente nulo. O que é importante no pensamento dele é essa questão da faculdade de estatuir e a faculdade de impedir, ou seja, a possibilidade que a lei dá a um órgão de agir conforme as suas competências, por um lado, ao mesmo tempo que a lei dá a um órgão a possibilidade de evitar que outro órgão exagere na sua atuação e garantindo-se assim, então, os freios e contrapesos, ou seja, garantindo o equilíbrio que é típico de um sistema constitucional, o que se espera de um sistema constitucional. E depois vem os federalistas, aqui de maneira também bem geral, que vão criar ou vão implantar efetivamente a ideia de um controle de constitucionalidade. Então, essa é a separação de poderes horizontal. Além disso, então, é importante também saber a respeito da separação de poderes
vertical. Como eu disse no início da aula anterior, nós temos a União, os estados e os municípios. Também cada um desses órgãos com suas competências próprias, com a sua faculdade de estatuir e com a sua faculdade de impedir o outro, de maneira a haver equilíbrio entre eles. Existe também a ideia de divisão social dos poderes, correspondendo essa ideia, esse conceito, à repartição do poder político entre o Estado e outros grupos sociais qualificados pelos poderes que exercem, como é o caso dos partidos políticos, né? Ou seja, a Câmara dos Deputados ali exerce as suas funções, mas os partidos políticos também exercem funções que muitas vezes são semelhantes, até mesmo a própria questão da representação, que a gente vai falar na próxima parte dessa aula. E por fim, a separação entre governo e oposição, que também é uma separação de poderes, ou seja, entre aqueles que venceram e aqueles que perderam a eleição, esperando-se, né, que numa democracia, que aquele que perdeu a eleição efetivamente faça uma oposição responsável para dividir o poder político na sociedade, evitando-se a concentração de poder nas mãos de um único grupo. Então, para terminar essa parte aqui, vale lembrar que hoje nós temos aí uma separação chamada de flexível, né? Separação flexível de poderes. Quer dizer, aqui vinculando-me, lógico, aos poderes executivo, legislativo e judiciário, por um lado, uma separação horizontal, mas também há uma separação vertical entre União, Estados e municípios. O que nós temos hoje é essa separação flexível de poderes, já que existem funções que são típicas do executivo, do legislativo, do judiciário, mas existem também funções que esses poderes desempenham e que não são historicamente ou tipicamente reconhecidas como suas. Mas sobre isso a gente vai falar mais na frente nesse curso, quando eu for falar sobre o artigo 2º da Constituição Brasileira, que traz essa separação de poderes. Eu vou ficando por aqui agora, volto em seguida com a terceira parte desta aula, e se você tem alguma dúvida, não se esqueça de deixar logo abaixo nos comentários a sua pergunta, que eu vou responder para você. E também, claro, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever no meu canal no YouTube, para que você seja o primeiro a receber no seu e-mail as notificações das próximas aulas que eu vou disponibilizar no meu canal. É isso então, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.